Nossa, será que aqui eu tô diante de um caso de controle, co-controle ou de operador? Você já se fez essa pergunta? Então fica por aqui que eu vou dar 5 dicas de ouro para que você nunca mais erre na definição desses agentes. Se você ainda não me conhece, eu quero me apresentar. Meu nome é Suzana Cruz, eu sou advogada e consultora em programas de gestão da privacidade e nesse vídeo eu quero falar para você por que é tão importante fazer essa distinção de agentes e o que pode ser considerado na hora de definir esses papéis. Ter clareza na definição desses agentes é muito importante, crucial em todo o processo de gestão de privacidade. Mas se eu pudesse citar um único processo que precisa de fato ter essas figuras bem definidas, eu citaria o processo de gestão de contratos que envolvem, em certo grau, o tratamento de dados pessoais. Isso porque é dentro do contrato que a gente realiza a limitação de responsabilidades, além daquelas já previstas na LGPD. E nós teremos a oportunidade de conversar melhor sobre essa responsabilização de cada um dos agentes em outra oportunidade. Mas aqui eu quero falar para vocês por que é tão importante a gente ter esses conceitos extremamente bem definidos. Parece batido, mas tem muito advogado ainda com essa dúvida e eu tô aqui para te ajudar nesse conceito. Então, começando por uma definição legal básica, a LGPD ela vem dispor lá no artigo 5º, inciso 9, que são agentes de tratamento o controlador e o operador. E aqui eu já quero chamar a sua atenção para que a gente desconstrua alguns erros que a gente já se depara no dia a dia no momento da definição desses agentes. Já tivemos a oportunidade de ver por aí muitos casos em que órgãos públicos, inclusive, vêm designar, se autodesignar como controlador e nomear um funcionário como operador. Muito cuidado em relação a isso. Não é porque o funcionário está realizando uma atividade de tratamento da empresa que ele será considerado um operador. Nesse caso, nós precisamos pensar a entidade como um todo, o controlador e operador como um todo. Então, começando por uma definição legal básica, a LGPD ela dispõe lá no artigo 5º, inciso 9, que são considerados agentes de tratamento o controlador e o operador. E aqui eu já quero chamar sua atenção para a gente começar a desconstruir alguns erros que já nos deparamos aí no dia a dia quando estão fazendo definição desses agentes. Já houveram casos em que órgãos públicos, inclusive, se autodesignaram como controladores e nomearam o funcionário, o empregado, como operador. Gente, muito cuidado. Não é porque o funcionário está ali realizando uma atividade de tratamento para a empresa que ele vai ser considerado operador. Isso não existe. A gente precisa sempre considerar as entidades como um todo, a organização como um todo. E um exercício prático que a gente pode fazer em relação a isso, por exemplo, que vai nos ajudar nessa definição, é em caso de incidente. Por exemplo, em caso de uma violação de dados. Quem vai ser a pessoa responsável por ir lá na NPD responder a respeito daquela notificação? Vai ser o empregado ou vai ser a empresa, a organização como um todo, né? Então, frisando, os agentes de tratamento não são as pessoas físicas naturais que estão dentro de uma organização realizando uma atividade que envolve tratamento de dados pessoais, como um funcionário, um gerente ou um diretor. Será sempre a organização ou a empresa como um todo. Então, muito cuidado para não pessoalizar essa relação, pensar em uma pessoa natural para esses casos, tá? A menos que a gente esteja falando de uma pessoa física que faça tratamento de dados pessoais com finalidade econômica, a pessoa sozinha, sem nenhum vínculo empresarial, mas ela trata dados com finalidade econômica. E nossa, vixe, como assim, Suzana? Vamos voltar lá para o artigo 1º da LGPD, que é muito importante, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais. Então lá diz assim: essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais,
por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e o livre desenvolvimento da personalidade de pessoa natural. Ou seja, em que momento a pessoa natural tem que cumprir a LGPD, se ela estiver realizando o tratamento de dados pessoais? A gente tem que pensar se existe ou não finalidade econômica. Você quer um exemplo? Quando eu faço uma lista de convidados para minha festa de aniversário e coloco lá nessa lista, para deixar na minha portaria, o nome dos meus convidados para que eles consigam entrar, na minha festa. Eu tratei dados nesse caso? Tratei. Mas com qual finalidade? Uma finalidade particular. Existe alguma finalidade econômica em relação àquela lista de nomes que eu deixei ali na minha portaria? Não existe. A finalidade é particular. É única e exclusivamente autorizar a entrada dos meus convidados no meu aniversário. Então, para casos como esse, a legislação não se aplica, porque isso está disposto, inclusive, mais uma vez falando de letra de lei, que a gente precisa muito ler a lei, isso está disposto em uma das exceções lá do artigo 4º da LGPD, inciso 1, que vai dizer que esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins particulares e não econômicos. E o operador, por sua vez, é também aquela entidade, aquela organização que realiza o tratamento de dados em nome do controlador. Ele não tem aqui poder de decisão. Suzana, me dá um exemplo? Vamos lá. Eu, organização, contrato um terceiro para prestação de serviço de hospedagem em nuvem. Eu determino que aquela empresa vai realizar, para mim, um serviço de armazenamento e só. Então, nesse caso, nós estamos diante de uma situação em que eu sou controlador e a empresa lá de armazenamento em nuvem, ela é o operador. Você quer um outro exemplo? Eu sou uma empresa, uma loja. Vamos colocar como se eu fosse um lojista. E contrato uma outra empresa parceira para fazer para mim um serviço de entrega, de logística, uma transportadora. Então eu, enquanto lojista, vou coletar os dados pessoais do meu consumidor e vou compartilhar, por exemplo, o endereço com essa transportadora para que ela realize o serviço de entrega, porque eu não faço a entrega. Então note que aqui o lojista é quem está determinando o que vai ser realizado com aquele dado pessoal, E a empresa transportadora recebe aquele dado tão somente para realizar a entrega do produto. Portanto, nesse caso, eu, enquanto lojista, sou controlador e a transportadora é a operadora de dados. E a gente pode pensar numa outra hipótese, E se eu, lojista, tivesse a minha própria equipe de transporte? Quer dizer, que eu reúno ali internamente as características de um controlador e de um operador? Não é assim. Aqui nesse caso não tem operador envolvido, porque a empresa é autossuficiente, ela tem tudo internamente, Então a gente deve pensar operador e controlador como entidades diferentes. E esse é um conceito muito básico de relação jurídica, que o próprio direito vem estabelecer, que é aquele vínculo que existe entre duas ou mais pessoas, onde são estabelecidos uma série de direitos e deveres para cada um deles. Então, quem é o controlador e o operador? Como eu consigo diferenciar essas duas figuras? Controlador sempre será a organização, a entidade como um todo, nós já falamos, que tem poder de decisão quanto à finalidade daquele tratamento de dados. Essa organização que define quais dados serão tratados e para quais finalidades. O controlador, cabe ao controlador definir a finalidade do tratamento, sobre quais dados serão coletados, se os dados serão compartilhados e com quem. E também define questões, por exemplo, de retenção e temporalidade, o que vai ser feito com aquele dado quando nós expirarmos aquela finalidade, Uma questão de eliminação também é estabelecida pelo controlador. Então, a principal característica de um controlador é, de fato, o poder de decisão. E nesses casos, especificamente, a gente não está falando de uma relação de controlador e operador, de fato, porque um não está a serviço do outro. Aqui
aqui é uma relação de co-controle, onde ambos têm poder de decisão no tratamento de dados pessoais em determinada operação. E como que você pode fazer para realizar o enquadramento correto? Quais são as 5 dicas preciosas que você trouxe, Suzana, para que a partir daqui eu nunca mais tenha dificuldade em definir esses agentes? Agora, deixa eu colocar uma pimenta aqui para vocês. Nem sempre nós vamos nos deparar com uma situação de controlador e operador, né? Tem casos que a gente se depara, de fato, com 2 ou mais controladores. E é nesse momento que o trabalho fica realmente interessante. Quem nunca esteve diante de um caso concreto, de um modelo de negócio e fez aquela pergunta que eu comentei lá no início: nossa, mas será que aqui nós estamos diante de uma situação de controle ou de operador? Fica tranquilo, seu momento também vai chegar. Então vamos aqui imaginar o exemplo que eu dei anteriormente da lojista, né, da loja e a transportadora que faz a entrega dos produtos ao consumidor. Nessa relação, a gente precisa avaliar o seguinte, seguindo aqui 5 passos que você pode considerar. Primeiro, quem possui autonomia para decidir sobre a coleta desses dados pessoais, o tipo de dados pessoais e a finalidade daquela atividade de tratamento? A loja ou a transportadora? A loja, é ela que decide pela coleta, o tipo de dado, digamos que seja um nome, CPF, endereço para entrega, né? E as finalidades de cada um desse dado. Cada dado coletado, uma finalidade específica. Então vamos supor que a coleta do nome seja para identificação da pessoa, o CPF seja para emissão de nota fiscal, o endereço para entrega do produto, ok? Então nesse caso, quem possui autonomia é a loja, que está ali numa relação direta com o consumidor. Passo 2, que a gente pode considerar: quem possui um relacionamento direto com os titulares de dado. Acabei de falar no finalzinho do último item. No exemplo, mais uma vez, do lojista, em que ele possui uma relação com a transportadora, quem deles vai ter contato direto com o consumidor? A gente pode imaginar o seguinte: se você faz uma compra online, digamos, e você recebe um produto com defeito, você vai entrar em contato com a empresa onde você comprou esse produto ou com a transportadora, né? Então o relacionamento aqui é direto do lojista com o consumidor. Então quem tem essa relação direta com o titular de dado está numa posição de controle. Uma terceira pergunta que nós podemos considerar é o seguinte: você contratou um terceiro para realizar uma determinada operação, uma determinada atividade de tratamento dentro dessa operação? No caso, esse terceiro que nós contratamos aqui foi a transportadora. Então sim, tem um terceiro cumprindo uma determinação de um controlador. Uma quarta pergunta que é muito importante se fazer nesse momento de definir agentes é: existe um objetivo comum com um controlador? Existe um objetivo comum com o prestador de serviço nessa relação de processamento? Nesse caso, entre lojista e transportadora, a loja tem um objetivo de compra e venda, né? E para que esse objetivo seja concretizado de entrega, ela contrata uma empresa para ajudar, que só faz a entrega, né? Que a minha loja não faz. Então não há um objetivo comum aqui entre as partes. E um quinto item que nós também podemos considerar é o seguinte: eu recebo esses dados pessoais de um cliente para cumprir obrigações definidas num contrato. Mais uma vez aqui no nosso exemplo, a empresa de transporte recebe os dados de endereço que eu compartilhei enquanto loja para cumprir essa obrigação firmada, esse acordo, né, que nós firmamos de entrega de mercadoria. Então há um compartilhamento de dados tão e unicamente para cumprimento de uma definição previamente acordada entre o controlador e o operador. Então, aqui resumindo, se eu estou determinando tipo de tratamento, se eu estou compartilhando para uma finalidade específica e não há interesse comum envolvido, eu estou diante de um caso de controlador e operador. Se eu dissesse que ambos têm a mesma autonomia para tratar dados dentro de uma mesma operação, ambos estariam coletando e definindo finalidades, nesse caso, ambos estariam numa posição de controle.
Mas quando eu falo que um está a mando do outro, né, a gente considera sempre operador e controlador. Então vamos ao exemplo de co-controle, de empresas controladoras dentro de uma operação. Vamos imaginar que 3 empresas de segmentos diferentes firmaram uma parceria para avaliar o nível de estresse no ambiente de trabalho. No final vai ser criado um relatório em que definirão ali quais os cargos são mais estressantes, né? Então a pergunta que fica é o seguinte: quem define o escopo de tratamento de dados? Ou seja, quem define aqui quais dados serão coletados e as finalidades? Ambas as empresas, correto? Outra questão que a gente considera: quem entrará em contato com os titulares de dados aqui? Por exemplo, a pesquisa vai ser realizada com colaboradores. Quem vai ser responsável das 3 por realizar essa pesquisa? Outro item que a gente pode considerar é quem estará em contato direto com os titulares de dados. Aqui nesse caso das 3 empresas, digamos que seja uma pesquisa com colaboradores, qual delas deverá realizar esse trabalho, essa comunicação direta com o titular? No caso, serão as 3. As 3 realizarão dentro da sua instituição essa pesquisa. Então, todas no mesmo grau. E por fim, outro item que pode ser considerado é se há algum tipo de subordinação entre elas. Uma empresa está realizando uma atividade de processamento a mando de outra? Não. Então, para esse caso concreto aqui, a gente está numa situação, numa relação de co-controle. Todas elas estão no mesmo patamar de controladores. Então é isso, pessoal. Se você, por acaso, gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e ative as notificações para ficar sempre por dentro de todas as nuances que envolvem o programa de gestão da privacidade. Eu sempre estou trazendo conteúdos aqui e vai ser um prazer enorme ver você por aqui. Não esqueça de curtir, coloque seus comentários aqui embaixo. O seu comentário enriquece o meu conteúdo e eu vou ter muito prazer em responder a sua dúvida. Até o próximo vídeo.